Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump, que está pretendendo, segundo o pessoal da esquerda, está pretendendo ocupar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para instrumentalizar o órgão. Olha que coisa. Eu teria uma lição, eu teria uma leitura diferente disso, né? O Trump está querendo tirar os esquerdistas que devem abundar nessa comissão. Essa comissão é aquela comissão que teve aqui no Brasil, lembra do Pedro Vaca, que entrevistou um monte de gente, que está preparando um relatório, a gente não sabe qual vai ser o resultado desse relatório, mas, enfim, o Trump está querendo, segundo a esquerda aqui, instrumentalizar a OEA. Eu tô vendo isso daqui como uma maneira deles de dizerem que quando sair o relatório criticando o governo Lula, eles botarem a culpa no Trump dessa história. Vamos entender esse caso aqui, porque eu vou falar também sobre o fato de que o Elon Musk teria falado que defende que os Estados Unidos saiam da OTAN e da ONU. E eu tenho opiniões diferentes nesse aspecto. Eu acho que sair da ONU seria ótimo. A ONU já se provou que é um nada. A ONU tem que ser extinta, acabou, faliu, não serviu para nada. A OTAN eu acho diferente. Eu acho que a OTAN, uma aliança defensiva de defesa de países, é uma coisa altamente libertária no final das contas. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Jeep, carro de esquerdista, Miau, 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 Sai Gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a minha opinião geral sobre essas instituições extra nacionais, né? Ou seja, a ONU, OEA, enfim, essas instituições tendem a ser ocupadas por esquerdistas, é o padrão tradicional do esquerdismo. Quanto mais de esquerda você é, mais você puxa o pessoal de esquerda para cima. Então, no final das contas, essas instituições todas tendem a ser apinhadas de esquerdista, né? Por quê? Porque a direita tende realmente a ser mais isolada, mais distribuída. E o grande problema que esse pessoal da esquerda está enfrentando é justamente esse, né? Com a informação descentralizada, estruturas hierárquicas se tornaram menos efetivas, estruturas distribuídas mais efetivas, né, para qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira fazer é melhor de um jeito do que de outro, né? E aí o Trump está querendo mudar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A OEA, para quem não sabe, é a Organização dos Estados Americanos, foi criada justamente junto com o Pacto de San José da Costa Rica, que é um pacto que estabelece direitos humanos, princípios básicos de direitos humanos nas Américas. Em princípio, eu acho isso uma coisa muito próxima do libertarianismo, porque, como vocês sabem, né, o libertarianismo também tem essa ideia de que você precisa ter um núcleo duro de regras que você não pode violar de jeito nenhum, que seriam os direitos humanos, que na ética libertária é basicamente o direito de propriedade privada, o princípio da não agressão, e, enfim, esse núcleozinho de regras naturais seria necessário em qualquer lugar, mas, além disso, o país pode ter outras regras além disso, né? E na ética libertária, as empresas de segurança privada podem ter outras regras além desse núcleo duro da propriedade privada, da integridade, né, direito à vida, direito à integridade física, direito à liberdade. Saindo desse núcleozinho duro, você poderia ter outras coisas. O Pacto de San José da Costa Rica é basicamente isso, só que ele já é contaminado pelo esquerdismo, né? Tem um monte de coisa lá que fala sobre igualdade, sobre sei lá o quê. Isso não é direito básico, isso daí já é firula da coisa, não é uma coisa necessária, né? E o pior, a organização em si que surgiu, a OEA, já é cheia de esquerdista. Pois bem, e aí o que o pessoal está com medo aqui? A minha visão dessa história, tá? O Jamil Chad aqui, que é esquerdista, vocês sabem, está dizendo que o Trump quer ocupar a Comissão Interamericana. É aquela comissão que teve aqui no Brasil, aquele cara que teve aqui, o Pedro Vaca, que entrevistou o pessoal, está fazendo um relatório, e eu falei para vocês que eu acho que esse relatório pode sair uma coisa positiva no final, exatamente por pressão do Trump. E o que ele está dizendo aqui basicamente é isso, tá? O que ele está dizendo aqui, eles já estão se preparando para o relatório que vai criticar o Alexandre de Moraes, que vai dizer que realmente o STF errou nessa questão de direitos humanos aqui no Brasil, e aí eles já estão se defendendo, dizendo que isso foi a pressão do Trump que fez assim, que se não fosse a pressão do Trump, que não tinha sido esse relatório, não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala o seguinte, que a comissão, entidade ligada à OEA, e que foi crítica na denúncia de regimes militares sul-americanos ao longo de décadas, no que está correta, é o que eu falei para vocês. Eu acho muito engraçado esse pessoal de esquerda fingindo que o que nós temos hoje é diferente dos regimes militares. Não, é a mesma coisa, né? Os regimes militares estavam errados também. Que bom que a OEA, na época, criticou muito os regimes militares na América Latina. Que bom, é isso aí mesmo. E tem que criticar agora também, porque agora também a gente está num problema desse, né?
Aqui, ó, ela vai escolher 3 novos membros de uma equipe formada por 7 pessoas. Os comissários, ainda que sugeridos por governos, atuam de forma independente na investigação de casos de violação de direitos humanos. É o caso do senhor Pedro Vaca e outras pessoas que vieram com ele aqui naquela comissão, né? O trabalho da comissão é considerado como fundamental para que casos de denúncias contra estados possam chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos e moldar respostas internacionais. Num comunicado, a Casa Branca indicou que pretende nomear um candidato americano para o cargo e a eleição deve ocorrer em junho. O gesto foi visto por governos da região como uma parte de uma ofensiva de Trump para redefinir o trabalho da comissão e impor a sua visão de direitos humanos ao órgão. Meu amigo, não tem a visão minha ou sua de direitos humanos ao órgão. Os direitos humanos, pelo menos no contexto aqui da Comissão de Direitos Humanos da OEA, é o Pacto de São José da Costa Rica. Não tem a sua visão, a minha visão, né? O problema que o Trump está querendo fazer é justamente tirar o esquerdismo desse troço. E eu imagino que isso daqui é só parte da pressão que ele está fazendo. Ele está fazendo pressão muito maior ali para justamente garantir que essa comissão não vá emitir um relatório abobalhado, totalmente favorável à esquerda. Eu já falei para vocês que mesmo que isso aconteça, não muda o fato de que o fato de estarem registrados nesses relatórios os depoimentos dos abusos feitos pelo Alexandre de Moraes, isso já dá margem para os Estados Unidos fazerem alguns questionamentos do Brasil. Mas é lógico que seria melhor um relatório que realmente criticasse o Brasil por essa posição, né? Não sei como vai ser esse relatório, gente. Mas o que eu estou vendo aqui é que, repara como é que o cara já está colocando aqui defensiva, não porque é o Trump que está instrumentalizando a comissão e não sei o que lá. Outra coisa importante, esse relatório ele tem que ser aprovado em plenário, então vai haver uma primeira versão desse relatório que vai ser submetida a todos os membros do plenário e tem que ser aprovada, né? Então, assim, tende a ser bem dúbia a posição do relatório. Ela não vai ser uma crítica muito forte, porque senão não vai conseguir aprovar, porque os membros de esquerda não vão aprovar esse relatório lá na OEA. Por outro lado, se for uma coisa... Só o fato de estarem ali as denúncias já é significativo no final das contas, né? Então, tá aqui, ó. Além de um nome americano, Washington também aposta na reeleição de um colombiano conservador, o Carlos Benal. Seu próprio governo não irá indicá-lo ao cargo, mas nos bastidores já se articula para que o comissário seja apresentado por El Salvador ou Argentina, ambos aliados do trumpismo na região, aliados do Trump, né? Gustavo Petro, presidente da Colômbia, quer um candidato progressista. Honduras e do México também oficializaram seus indicados ao posto. Já o Brasil não sinalizou se vai participar, né? Ou seja, a pressão está ganhando força. O que o cara está querendo dizer aqui? Ele já está dando uma desculpa para dizer que quando saiu o relatório criticando o Brasil, não, a culpa é do Trump, coisa e tal, não sei o que lá. Eu acho que o Trump está mesmo pressionando esse pessoal. E tem que pressionar mesmo, porque é uma cambada de esquerdista que tem nesse negócio aí. Muito pior é a questão da ONU. É o que eu falo para vocês. Eu não sei o que a ONU existe ainda. Por que não fecharam esse troço? Demite todo mundo. Vende aquele prédio lá. Não serve para porcaria nenhuma a ONU. A ONU sempre existiu com a ideia de evitar uma guerra mundial e não sei o que lá. Nunca conseguiu evitar guerra nenhuma. Nunca conseguiu resolver problema nenhum. Só serve para aprovar resolução condenando Israel. Só serve para não fazer nada no caso da Ucrânia. Ou seja, para que a ONU? Serviu para nada. Fecha aquela porra. Não serve para porcaria nenhuma. Embora eu seja favorável a que os Estados Unidos saia da ONU, o Brasil deveria sair da ONU também, todos os países deveriam sair da ONU, não serve para nada. E veja, os Estados Unidos sair da ONU é basicamente fechar a ONU, porque, como eu falei para vocês, o principal financiador da ONU é os Estados Unidos. Então, no final das contas, eu acho super válido. Sair da ONU eu concordo. A OTAN eu discordo. E eu já expliquei para vocês em outros vídeos o porquê. Essa ideia da aliança defensiva é uma ideia campeã, é uma ideia libertária, é uma ideia que pode ser aplicada até em termos de produtores rurais ou pessoas em casas, ou seja, qual que é a ideia? Se você aceita que um país pode invadir o outro na base da força, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, não podemos fazer nada, a Rússia é mais forte, ela invadiu a Ucrânia, deixa para lá, a Ucrânia perdeu. O que isso vai levar? Isso vai levar a Ucrânia e outros países como a Ucrânia a se armarem até os dentes. Você vai ter um mundo em que você tem uma nova justificativa para um Estado grande, que é a necessidade de você se defender de outros Estados lá fora. Né? Repara como é que isso é uma coisa ruim no final das contas, porque você acaba... A gente quer um mundo que o Estado hoje é ineficiente, não serve para nada, então a gente está querendo diminuir o tamanho do Estado, mas aí vai vir uma situação dessa que você é obrigado a manter um Estado grande. Por quê? Porque tem que defender da Rússia. Né? O Putin pode querer invadir o Brasil depois. Se ele invadiu a Ucrânia, por que ele não vai invadir o Brasil?
Quero ver as putinetes aqui no Brasil, as russetes aqui no Brasil, falando que, ai, não, mas ele tem bombas atômicas, então é melhor a gente entregar o território brasileiro para não ter a Terceira Guerra Mundial. Não é assim que eles estão falando da Ucrânia? Então, se a Rússia invadir o Brasil também, eu imagino que eles vão falar a mesma coisa, né? Não, vamos entregar a Amazônia para a Rússia, porque afinal tem bombas atômicas, né? Então a gente não pode querer causar a Terceira Guerra Mundial, vamos entregar a Amazônia para a Rússia. Isso é o argumento que eles têm com relação à Ucrânia no final das contas, né? Enfim, qual que é a única saída para isso? É o Brasil ter um Estado grande militar com um monte de bombas atômicas e coisa e tal. Repara como é que isso é contraproducente. Isso não ajuda em nada. Essa grande recursos desperdiçados em um aparato militar é uma besteira. É muita coisa desperdiçada, muita coisa jogada fora, muita corrupção. Sempre tem corrupção em meio militar. Enfim, você tem uma aliança defensiva, você resolve esse problema. É o que está acontecendo lá na Europa, né? Os Estados Unidos já cagou no pau, já saiu dessa guerra, tudo bem, deixa eles levarem a vida deles lá, não tem problema nenhum. A Europa toda está ajudando a Ucrânia, está entrando nessa guerra para ajudar a Ucrânia, né? E vai parar o russo, vai parar o Putin, não tenho dúvida nenhuma disso. A questão toda que acaba acontecendo nessa situação é justamente o quê? É a aliança defensiva. Cada país pode ser pequenininho, por quê? Porque se um desses países for atacado por um país mais forte, todos os outros se unem para ajudar aquele país, você resolveu o problema, você consegue ter um Estado mínimo, um Estado relativamente pequeno, um grupo militar relativamente pequeno, e ainda assim apresentar uma dissuasão de ação de um país grande, né? É por isso que esses tratados defensivos são importantes, é por isso que os Estados Unidos deveria ter obedecido ao Memorando de Budapeste e ajudado a Ucrânia de verdade nessa guerra. Por quê? Porque isso poupa dinheiro, isso evita Estado grande, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que sair da ONU, porra, 100%, bacana, sai mesmo, acaba com essa porra, fecha aquele troço lá. Agora, OTAN, eu acho uma derrota para os Estados Unidos. Vai acabar custando muito mais caro. A ideia do Trump não era diminuir o gasto do Estado americano, ele vai acabar tendo que gastar mais em assuntos militares e sem ganho nenhum no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.